Que Deus nos abençoe nessa noite, que Ele fale aos nossos corações no nome de Jesus. Se você quiser abrir sua Bíblia aí comigo no livro de Gênesis, capítulo 15. Eu tenho algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Algo que Deus começou a falar comigo, e eu gostaria de contextualizar isso para que a gente possa ler a palavra e entender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de, quando eu comecei a pensar a respeito deste culto, deste momento, veio uma palavra na minha cabeça, veio uma palavra que está em alta hoje. Eu não sei quantos acompanham redes sociais aí de coachings, mas existe algo que tem estado muito forte, e eu comecei a pensar a respeito dessa palavra que chama resiliência. As pessoas hoje precisam ser resilientes. E o que é ser resiliente? Resiliente é aquela pessoa que tem uma capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, sem entrar em surtos emocionais ou psicóticos ou físicos, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as suas adversidades. Hoje a humanidade busca isso. Hoje muitas pessoas buscam isso. Muitas pessoas correm atrás de uma resiliência. Eu preciso ser resiliente. E nós vivemos uma era, um momento da nossa sociedade onde nós somos muito imediatistas. Você entende isso sobre o que nós vivemos, a tecnologia, o avanço da tecnologia, onde ela nos posicionou? Ela nos posicionou em algo de imediatismo, de imediato. Nós queremos saber tudo agora, e nós queremos saber para ontem. O pastor está em Israel e nós estamos acompanhando o que está acontecendo lá, porque ele manda vídeos. Eu fiquei com a missão, porque todo vídeo que ele posta no Instagram dele, e quem reposta no Instagram da igreja sou eu. Então eu fiquei com a missão de pegar os vídeos dele e repostar, porque se ele fosse fazer tudo ele ia se atrapalhar, e a gente fez essa estratégia. Mas quantas vezes ele postou os history deles lá, e ele não aparecia para nós aqui no Brasil, e demorava, e eu falava, eu tenho uma equipe lá que está acompanhando, e a gente ia conversando, eu falei, e aí, vocês postaram? Pô, a gente já postou 3, eu falei, mas não apareceu nenhum. Aí de repente aparecia 3, e ficava faltando metade. Eu falei, mas está faltando uma página. Ele, não está indo. Era muito imediato, mas sempre que ele postava, eu tinha que estar atento para repostar, para que as pessoas pudessem acompanhar. Isso é o avanço da tecnologia. A tecnologia nos posiciona nessa velocidade hoje. Nós estamos nessa velocidade. E nós vivemos em uma geração que quer tudo para ontem, que quer tudo para agora, tem que acontecer. E se não acontece, nós ficamos tristes, nós desanimamos, nós nos frustramos, porque não aconteceu no meu tempo, da minha maneira e como eu queria. Por isso hoje, muitas pessoas buscam ser resilientes. Mas eu vejo à luz da palavra de Deus que 90% dos homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, tinham essa característica de ser resiliente, de lidar com adversidades, mesmo eles não sabendo o que era ser resiliente naquela época. E além da resiliência, eu queria falar a respeito de decisão e escolha. E eu comecei hoje de manhã conversando com a minha esposa a respeito disso. E eu falei para ela assim, qual que é a diferença entre decisão e escolha para você? Você já parou para pensar qual que é a diferença de uma decisão e uma escolha? São coisas muito semelhantes, são coisas muito próximas. Tem horas que, se você for parar para analisar, porque a gente não pensa muito, a gente toma atitudes, mas se você for parar agora e começar a pensar sobre decisão e escolha, talvez dê um nó aí na sua cabeça,
Porque o que é decisão e o que é escolha? São coisas semelhantes, são parecidas. Eu posso decidir, mas também eu posso escolher. Ao invés de decidir, eu posso escolher. Ou ao invés de escolher, eu posso decidir. E aí eu comecei a pensar, e hoje de manhã a gente conversava, e ela trouxe um exemplo que eu achei interessante. Um exemplo da nossa geração, do nosso momento. E ela falava assim, por exemplo, eu quero comprar um celular. Então, eu decido comprar um celular. Isso é uma decisão. Eu decidi, eu vou comprar um celular. Agora, qual celular eu vou comprar? Eu já tomei uma decisão, eu vou comprar. Agora, qual? Agora eu vou escolher qual o celular que eu vou comprar. Aí eu vou ver o que eu preciso. Quais são as minhas necessidades? Eu preciso de muito armazenamento ou pouco armazenamento? Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 6 câmeras. Quantas câmeras precisa ter o meu celular? Eu vou trabalhar com foto? Eu quero pôr fotos ou eu não quero? Tá, e eu tenho dinheiro para tanto ou não tenho dinheiro para tanto? Então, você primeiro decide, eu vou comprar um celular. Depois que você decide, vem a escolha. Então, basicamente, a definição para mim entre decisão é quando você se posiciona a respeito de algo. Mas dentro do que você se posicionou, agora você vai escolher na sua caminhada o que você vai fazer. Qual a direção que você vai tomar? Aonde você vai? Com quem você vai? De que maneira você vai? Aí são escolhas da vida. E eu pedi para a gente abrir aqui em Gênesis 15, versículo 1, vai falar a história de um homem. E esse homem para mim é encantador. Diz assim o versículo 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. E em seguida levou a Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de teus descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Até aí. Nós estamos lendo um texto de um homem chamado Abrão. Nesse momento aqui, Abrão, ele já tomou a sua decisão. Ele já decidiu o que ele ia fazer. Ele confiava em Deus. Abrão já tinha recebido do Senhor uma direção, e Deus já tinha falado para ele: Abrão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você já pensou o Senhor chegar hoje à noite para você e falar: ei, você, para aí, larga tudo o que você tem, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí você vai falar: que lugar? Ele: não, eu vou te mostrar. Larga tudo e vai. Quantos teriam as manhas de fazer isso? Levanta a mão aí. Quantos teriam as manhas? Eu não teria, velho. Tem que confiar muito. Tem que confiar muito. Mas Abrão é esse homem que confiou muito em Deus. E ele pegou e falou: nós talvez faríamos porque nós conhecemos a história de Abrão, mas pensa no cego. Tudo cego, sim, sem visão, sem nada, sem uma história, sem uma experiência. De repente você recebe uma ordem de Deus: sai daí e vai. Cara, o cara tinha que ser um cara muito de fé. Ele tinha que estar muito convicto da posição dele. Mas ele tinha tomado uma decisão. Qual que era a decisão? Eu vou seguir a Deus. Eu vou seguir ao Senhor. Eu vou seguir
o meu Deus. E ele pega e toma decisão, ele segue, e ele vai embora, e ele sai da terra dele. Mas a ordem do Senhor foi: sai da sua terra e sai da sua parentela. Mas ele pega um sobrinho lá que ele gostava muito e falou: vamos comigo, Ló, vamos comigo. E aí Abrão, um homem de fé, faz uma escolha que não era a escolha certa, e ele segue o caminho dele, e ele vai até um momento onde Deus fala para ele: ó, chega, não dá mais, eu não posso mais te abençoar, não posso te dar mais bênçãos enquanto Ló estiver contigo. E ele pega, divide, Ló vai para um lado, ele vai para o outro, e ele toca a vida dele, e ele chega nesse momento. E esse texto aqui fala muito comigo, e o texto começa falando que o Senhor, que Deus leva Abrão, não é Abraão ainda, é Abrão, a uma visão. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: Deus fala conosco de muitas maneiras, mas primeiro você precisa decidir se você vai seguir ao Senhor ou não. Você precisa decidir aonde você vai, para que Ele possa começar a falar com você. E se Ele falar contigo, não negue o que Ele está falando contigo. Deus começa a falar com Abrão através de uma visão. Visão, ele poderia estar dormindo, ele poderia estar sentado, ele poderia estar em algum lugar, mas Deus começa a ministrar com ele através de uma visão. E ele fala assim: não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. E eu queria agora que você pegasse esse texto que nós acabamos de ler, e aonde tiver Abrão, eu queria que você trocasse a palavra Abrão para o seu nome. Porque a palavra de Deus, ela nos traz histórias de homens, de pessoas que são comuns como eu e como você. E essas histórias da palavra de Deus, esses relatos, eles estão aqui para nos fortalecer, eles estão aqui para nos motivar, eles estão aqui para nos gerar vida. Assim como a palavra de Deus gerou vida em Abrão, eu quero que ela gere vida em você. Então agora a gente vai ler esse texto, mas aonde tiver Abrão, você troca pelo seu nome. Então diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o Senhor falou a Moisés em uma visão e lhe disse: não tenha medo, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa muito grande. Moisés, no caso, porém, respondeu: ó Senhor soberano, que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho. Vamos parar aí. Abrão pegou e apresentou ao Senhor uma demanda dele, uma demanda que estava no coração dele, uma demanda, se você for avaliar, uma demanda muito importante, porque um filho, a palavra de Deus vai trazer para nós que ele é uma herança do Senhor. O filho é o que perpetua na terra a nossa descendência, é através do filho que nós temos continuidade na terra. Então ele apresentou ao Senhor: o que me adianta todas as tuas bênçãos se eu não tenho um filho? Talvez você está vivendo o seu momento agora, e o seu momento é o momento de faculdade, ou o seu momento é o momento da escola, o seu momento é o momento de estar trabalhando. Talvez você nem namore, você nem está pensando nisso, você está vivendo outra época da sua vida, mas no seu coração existe alguma demanda, existe algo que você quer apresentar ao Senhor. Talvez no seu coração existe algo que você tem clamado, ou que você tem sentido falta. Nessa noite Deus está falando, como Abrão fez, faça você também, apresenta para mim. A promessa do Senhor para você nessa noite é: não tenha medo, pois eu serei o seu escudo. Ele é aquele que te defende, ele será aquele que vai te defender, ele vai ser aquele que vai te proteger. E por causa disso, porque eu vou ser o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Mas talvez a recompensa do Senhor não é o que você quer, ou talvez você tenha uma demanda que você precisa, talvez é a salvação de um parente seu, talvez você está clamando aí pela salvação dos seus pais, talvez você tenha algum parente na sua família que está enfermo, muito enfermo, e hoje nessa noite você está falando com Deus, você
tem isso no seu coração, Deus está falando aqui para nós, apresenta a tua demanda, apresenta aquilo que tem, apresenta para mim, fala comigo agora, apresenta para mim. Eu quero ser o seu escudo, eu quero ser aquele que vai te recompensar, mas eu também quero atender aquela demanda que está aí no teu coração, aquilo que está perdido aí dentro do seu coração, que Deus está falando contigo agora, apresenta para o Senhor nessa noite no nome de Jesus. Ele quer trazer a solução para a sua vida, Ele quer trazer um momento certo, Ele quer trazer aquilo que Ele tem para a sua vida no nome de Jesus. Mas a palavra de Deus vai continuar falando que Ele apresenta essa demanda ao Senhor, e o Senhor no versículo 4 diz, não será o seu herdeiro, não será o seu servo, porque nessa cultura, nesse momento que eles estão vivendo, se você não tem um filho, tudo o que você tem fica para o seu servo, fica para alguém, mas que não é da sua linhagem, não é da sua descendência. E isso era algo que incomodava muito Abrão. Isso é algo que doía muito nele, porque ele tinha riquezas. Ele saiu da terra dele, ele saiu do meio da parentela dele, ele está caminhando para aquela terra onde o Senhor vai mostrar, mas a palavra de Deus nos traz esse relato dizendo que ele era um homem rico, ele era um homem próspero. Eu não sei se você está passando por lutas, por adversidades, eu não sei se você tem vivido momentos de escassez, mas nessa noite Deus quer te prosperar no nome de Jesus. Assim como Ele prosperava Abrão no deserto, Ele quer prosperar a sua vida aqui em Santos. Ele quer prosperar a sua vida no seu trabalho, Ele quer abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Ele vai fazer, cara, apenas confie, apenas entregue a Ele o que está no teu coração, apenas confie no Senhor de todo o teu coração. E aí ele fala assim, não será, você vai ter o seu herdeiro. E em seguida ele leva Abrão para fora e ele fala, olhe aos céus e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número dos seus descendentes aqui na terra. Deus está fazendo uma visão e fala para ele, ei, olha para os céus. Você imagina, você sabe quantos anos Abrão tinha nesse momento da vida dele? Você já parou para ver isso na palavra de Deus? Abrão aqui tinha aproximadamente 70 anos. Eu comecei a falar sobre o momento instantâneo, sobre o momento que a gente vive para ontem, mas Deus está falando com Abrão, com um homem de 70 anos. Você já pensou que ele passou 70 anos, ou vamos pôr que ele casou aí com os seus 20 anos, então ele tinha 50 anos que ele não tinha um filho, e essa era uma demanda muito grande no coração dele. Fazia 50 anos, mais ou menos, que ele queria tanto ter um filho e ele não podia ter, porque a sua mulher era estéril. E de repente Deus traz uma visão a ele, dizendo, você vai ter o seu descendente. Eu não sei quanto tempo você está carregando algo aí no seu coração. Eu não sei quanto tempo você está vivendo com isso no seu coração, mas nessa noite Deus quer responder os teus anseios, Deus quer responder as tuas questões, Deus quer responder aquilo que está aí guardado, Ele quer trazer para você luz, Ele quer trazer a direção para a sua vida no nome de Jesus, Ele quer trazer o caminho certo para você viver, mas para isso Ele precisa que você decida se você vai seguir Jesus ou se você não vai seguir Jesus. Se você decidir seguir Jesus, depois que você decide, você vai ter que fazer suas escolhas. E eu estou lendo a história desse cara porque esse cara fez escolhas erradas. No capítulo 16, final do capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, Deus falou com Abrão, ele tinha 70 anos. E passaram-se os anos e nada da promessa do Senhor se cumprir sobre a vida dele. E aí a esposa dele tem uma grande ideia e dá uma serva para ele. E fala para ele, deita com a minha serva e ela vai gerar um filho. E esse talvez possa ser o descendente do Senhor para a sua vida. Uma escolha errada. Uma escolha errada que gera até hoje uma confusão na humanidade. Até hoje nós vivemos uma guerra, porque existe uma guerra entre judeus e árabes. Quem é o primogênito? É Ismael ou Isaac? Quem é o escolhido do Senhor? Foi Ismael ou Isaac? E tudo isso, até hoje,
gera uma consequência por causa de uma escolha errada. Mas nem por isso, nem por causa dessa escolha errada, Deus tirou o título, ou tirou a imagem de Abraão como homem de fé, como pai da fé. No final, lá em Hebreus, você vai ler os heróis da fé e você vai ver que Abraão foi tido como pai da fé. O cara que creu contra a esperança, o cara que acreditou. Cara, independente das suas escolhas, depois da sua decisão, não fique prostrado se você tomar uma decisão errada, se você tomar uma escolha errada no nome de Jesus. Sabe, Satanás tem bombardeado muitas vezes as mentes das pessoas, as nossas mentes, porque nós fazemos escolhas erradas, e isso faz parte do nosso caminhar com Deus, faz parte do nosso caminhar com a vida. Errar muitas vezes é humano, cara, você vai errar, e é normal errar. Errado, ou pior é ficar prostrado no erro, é não querer sair do erro, é não querer mudar a direção. Eu conversava uma vez com um rapaz e ele falava para mim que ele tinha tomado uma escolha errada, ele tinha feito uma escolha errada na vida dele, e porque ele fez essa escolha errada, ele achou melhor não cear, não tomar a ceia. E ele decidiu isso. A ceia não diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se você estiver em comunhão, beba o cálice, mas se você não estiver em comunhão, não beba, não tome. E como ele tinha feito uma escolha que não deixava ele ter comunhão com Deus, ele não tomava ceia. E aí eu conversava com ele e falava: mano, passaram-se 8 anos da sua vida e você ficou no erro, e Deus passou 8 anos falando para você: ei, você está errado, ei, você está errado, mas você preferiu, você escolheu viver o pecado do que deixar o pecado e renovar sua aliança com Deus. O pecado cegou tanto o entendimento desse cara que ele preferiu viver 8 anos no pecado, na escolha errada, do que mudar, sair do erro e renovar a aliança dele com Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, com essa experiência, com essa história, com esse fato que eu vivi, que eu acompanhei? Eu estou querendo dizer para você, cara, se você errou, Deus é misericordioso para te restaurar. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação sobre a sua vida. Errar é humano. Ruim é permanecer no erro. Ruim é você achar que continuar no pecado vai ser melhor do que restabelecer a tua aliança com Deus. Cara, não faça isso. Se você já decidiu viver com Cristo, mas talvez você fez uma escolha errada recentemente, você optou alguma coisa aí, e Deus está falando com você, cara, hoje é uma noite de você restaurar a tua aliança com Deus, no nome de Jesus. Hoje é uma noite de você restaurar a tua comunhão com o Pai, de deixar o erro, deixar o pecado, confessar para Ele o teu pecado e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Esse homem aqui, ele toma a decisão errada e ele traz uma consequência errada, e, cara, consequências sempre vão existir. As consequências sempre vão existir sobre as nossas vidas, mas, cara, em frente, para você ver a glória de Deus, em frente, do lado do Senhor, não em frente querendo viver no pecado, mas em frente deixando o pecado de lado e vivendo para você ver o sobrenatural. Esse homem viu o sobrenatural de Deus porque Deus falou com ele, e passaram-se 30 anos, até que o filho da promessa nasce, até que o filho dele nasce. Cara, não importa o tempo que vai passar, o Senhor nunca esquece de ti. Ele não esquece daquilo que Ele te prometeu, Ele não esquece daquilo que Ele um dia aliançou com você, Ele não esquece. Mas Ele tem o tempo certo, a hora certa, e Ele tem a maneira certa. Que terça-feira eu preguei no culto de oração e eu estava falando sobre a oração eficaz, sobre aquele que pede e recebe, aquele que busca e encontra, aquele que bate, a porta é aberta. E eu falava sobre uma experiência que eu tive com meu filho. Meu filho recentemente pediu para mim um tablet. E ele falou: pai, eu quero um tablet. E eu falei para ele assim: legal, para que você quer um tablet? Ele falou: eu quero um tablet porque todo mundo tem e eu também quero ter. Cara, meu filho tem 5 anos de idade. E eu falei para ele assim: filho, primeira coisa, não é porque todo mundo tem que você tem que ter. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, cara. Não é assim a vida.
Você tem que ser alegre e feliz com aquilo que você tem. E olha que você tem bastante coisa. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando o que o nosso vizinho está tendo, o que ele tem, qual a roupa que ele veste, o que ele come, o celular que ele tem. Mas, cara, você tem que ser grato a Deus pelo que você tem, aquilo que Ele tem te dado. Olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro da sua vida, olhe para dentro de você e vê o que Deus tem te dado. Você vai falar para mim, caramba, Ele não tem me dado nada. Faz 5 anos que eu não compro uma roupa nova, eu só uso roupa usada que outra pessoa me dá, eu não sei o que, eu não sei, cara. Eu não sei o que você vive, mas louve a Deus, porque pelo menos você tem alguém para te dar umas roupas, cara. Louve a Deus. Exalte ao Senhor, porque tem pessoas que nem isso estão tendo. Sabe, olhe para aquilo que Deus tem te proporcionado, olhe para aqueles momentos que Deus tem te dado, cara. Olhe para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se Ele não tem feito nada, pelo menos o fôlego de vida Ele tem te dado todos os dias, para que você possa levantar e viver um novo dia. O fôlego de vida tem estado em você, porque a palavra de Deus diz que Ele sopra em nós o fôlego de vida. E se Ele retirar o que é dele, se Ele tirar o fôlego de vida, acabou para nós. Sabe, muitas pessoas não acordaram hoje. Muitas pessoas morreram durante o dia. Muitas pessoas não chegaram até as 9h40 da noite. Muitas pessoas morreram aí no meio do caminho. Mas Deus te sustentou até aqui. E Ele tem cuidado de ti. Louve a Deus, cara. Exalte ao Senhor. E eu falava para o meu filho, cara, independente de condições financeiras, independente de ter ou não ter, de poder ou não poder, nós temos que entender que Deus tem o tempo certo, a hora certa e a maneira certa. Talvez você está apresentando uma demanda hoje para Deus, e Deus está ouvindo a sua demanda, mas Ele tem o tempo certo para fazer isso na sua vida. Apenas confie, porque o texto vai terminar aqui no versículo 6 dizendo: e Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Eu achei lindo porque ele creu no Senhor. Ele creu na promessa do Senhor, ele creu naquilo que Deus estava falando. E se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que espera no Senhor, para aquele que confia, para aquele que sabe que Deus tem algo novo para te entregar todos os dias. Sabe, José do Egito é um cara que me empolga muito, porque ele viveu eu acho que uma das piores histórias na palavra de Deus, assim que eu vejo, eu classifico que foi a de José. Um garoto folgado, um garoto mimado, um garoto cheio de nheco-nheco, que tomou um pau dos irmãos, mas ele não tomou pau dos amigos da rua, ele tomou um pau dos irmãos dele. Ele é vendido, ele é jogado num poço, ele é vendido como escravo. Ele é acusado de adultério, ele é acusado de estupro, ele é acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher casada, não tendo feito nada. Ele simplesmente fugiu do pecado. E mesmo assim, ele é acusado e ele vai preso. E ele fica preso. E segundo estudiosos da palavra de Deus, segundo teólogos, ele fica preso durante 12 anos. Cara, você já pensou você ficar preso durante 12 anos injustamente? Mas José foi um cara o quê? Resiliente. Porque a palavra de Deus diz que quando ele foi vendido como escravo, ele foi o melhor escravo que tinha na casa do seu senhor. E ele chegou a ser o cara que comandava toda a casa. O senhor dele disse para ele: cara, tudo é teu, só não põe a mão na minha mulher. O restante você toma conta de tudo. E ele foi fiel ao senhor dele. Quando ele é acusado de adultério, ele vai para a prisão. E a palavra nos conta que na prisão ele foi considerado o melhor prisioneiro daquele lugar. Ele tinha chaves da prisão, ele tomava conta daquilo lá. Ele era um cara que resiliente, que em meio à luta, em meio à adversidade, ele continuou confiando em Deus e continuou sendo o melhor aonde ele estava. Cara, nós temos que buscar de Deus a direção para as nossas vidas, mas nós temos que buscar dele a confiança, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que entregar e depositar nele os nossos olhos,
o nosso coração, depositar nele a nossa confiança. Muitas vezes nós estamos depositando os nossos olhos no nosso vizinho, no nosso parceiro, no que um tem, do que o outro não tem, mas Deus nessa noite está falando para nós: creia, creia. Como eu disse, vamos trocar. Versículo 6 fala assim: Abrão creu. E eu vou falar, então Moisés creu. Como que é seu nome? Fala aí seu nome. Você creu. Eu criei no Senhor, e assim eu vou ser considerado justo. Se você crê, Ele vai realizar tudo o que você espera. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Deus tem preparado, Deus tem formado, Deus tem gerado algo para você, mas Ele espera que você confie e creia nele. Ele espera que você decida segui-lo e faça suas escolhas mediante a direção do Senhor. E se você escolher algo errado, cara, se você escolher o celular errado, não tem problema, só peça perdão ao Senhor e se reconcilie com Ele no nome de Jesus. Feche os teus olhos, abaixa tua cabeça. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu sei que eu falei uma série de coisas nessa noite. Eu sei que eu falei sobre decisão, eu sei que eu falei sobre escolha, mas eu sei que eu falei sobre resiliência. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando de socorro. Eu sei que eu falei de promessas. Eu sei que eu falei de você buscar e crer no Senhor. Eu não sei qual área da tua vida Deus falou contigo nessa noite. Eu não sei se você precisa de mais resiliência, para ser uma pessoa mais firme nas suas escolhas. Não sei se você precisa ter mais paciência e esperar confiantemente no Senhor. Eu não sei se você tem se deixado levar pelo imediatismo, achando que Deus se esqueceu de você, e nessa noite Deus está falando: ei, eu não me esqueci de você. Eu não sei se você fez alguma escolha errada e isso tem te gerado uma acusação, e Deus está falando com você: ei, eu continuo aqui de braços abertos e de mão estendida para te socorrer. Eu não te condeno. Eu quero que você venha estar ao meu lado, eu quero que você venha participar comigo, eu quero que você venha ter comunhão comigo. Talvez você está se sentindo sem comunhão com Deus. Eu não sei o que você recebeu nessa noite, mas se Deus falou algo ao seu coração, eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Se Deus te entregou algo aí nessa noite, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Só que eu queria que você agora falasse com Deus a respeito do que Ele ministrou no teu coração, a respeito do que Ele falou contigo, a respeito de qual exemplo que Ele trouxe para você. Talvez você ouviu falar de um cara que creu contra a esperança. Um cara de 70 anos, eu acho que é impossível ter filhos. Mas com 70 anos Deus disse que ele ia ter uma geração do tamanho do universo, velho, do tamanho das estrelas. A geração dele seria a maior geração possível. E ele recebeu isso com 70 anos. Mas Deus levou 30 anos para dar o filho para ele. Mesmo ele fazendo uma escolha errada, ele teve que continuar crendo no Senhor. Não sei se você tem deixado de crer mediante ao imediatismo, aquilo que vem nesse momento, né, consumindo as nossas vidas, consumindo a nossa mente. Você tem perdido as suas esperanças, mas nessa noite Deus quer restaurar a tua esperança no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor fala conosco, o Senhor ministra aos nossos corações, e nessa noite não foi diferente. O Senhor falou conosco a respeito de tantas coisas nessa noite. O Senhor falou a respeito de tantas áreas das nossas vidas, e esses amados estão de pé se posicionando, cada um dentro daquilo que o Senhor ministrou, cada um dentro daquilo que o Senhor falou. E Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece, Pai, se existem pessoas com lágrimas nos olhos, mas o Senhor disse que o Senhor enxugaria dos olhos toda a lágrima. E Pai, põe as tuas mãos sobre cada vida. Se há vidas aqui se reconciliando contigo porque fizeram escolhas erradas, e agora Deus
o Senhor falou com eles, Pai, reconcilia cada um no nome de Jesus, restaura a tua aliança com eles no nome de Jesus, restaura a tua presença em cada ser, em cada coração no nome de Jesus. Pai, se há pessoas aqui que precisam fazer escolhas agora num futuro próximo, Pai, dá a elas inteligência, sabedoria, graça, para que elas possam decidir segundo o que vem no teu coração, segundo o que é proposto por ti no nome de Jesus. Pai, nós não queremos errar nas nossas escolhas, mas também se errarmos, nos ajuda, Pai, a reconciliarmos contigo no nome de Jesus. Pai, a nossa decisão foi tomada em seguir ao Senhor, em receber ao Senhor, em aceitar o sacrifício da cruz, e nós somos lavados e remidos, mas agora, Pai, nós precisamos acertar nas nossas escolhas. Pedimos a tua ajuda e o teu socorro no nome de Jesus. Nós queremos crer contra a esperança, nós queremos crer que o Senhor tem algo maior para fazer nas nossas vidas. Pai, se o Senhor já entregou promessas para alguns aqui e alguns estão desanimados, achando que o Senhor esqueceu, renova a esperança nessa noite no nome de Jesus. A tua palavra diz que nós seríamos abençoados, a tua palavra diz que nós não mendigaríamos o pão, a tua palavra diz que o Senhor faria nova todas as coisas sobre as nossas vidas. Pai, renova as esperanças no nome de Jesus, e venha ser conosco, nos abençoando, Pai, em todos os momentos, em cada deitar e cada levantar, que nós possamos resplandecer a tua glória em todos os momentos, que nós possamos estar confiantes de que aquele que começou a boa obra em nós vai terminar, vai cumprir, vai realizar, e que nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas aqui na terra, porque o Senhor está conosco no nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé no nome de Jesus. E eu quero terminar esse culto, mas antes de terminar, eu queria fazer um convite. Se alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, se alguém aqui que entrou nesta igreja, neste local, mas você não aceitou Jesus, ou você já aceitou Jesus, mas você está desviado, está fora dos caminhos, e nessa noite você ouviu falar sobre uma decisão e sobre escolhas, mas você quer fazer as escolhas certas, mas antes você precisa decidir se você vai seguir Jesus ou não. Se você precisa decidir se você quer Jesus ou não. Cara, Jesus, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos guia, mas Ele também é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos toma no colo, Ele é aquele que nos carrega, é aquele que nos orienta. Jesus é o que nos reconcilia com o Pai. E se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria fazer uma oração, queria te conhecer. Vamos todos fechar os olhos, abaixar a cabeça no nome de Jesus. E se alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, dá um sinal com a sua mão, levanta bem alto, eu quero te conhecer. Alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, quer tomar essa decisão de aceitar Jesus? Se alguém no nosso meio, levante sua mão, eu quero te conhecer no nome de Jesus. Alguém que quer tomar essa decisão de aceitar Jesus, de reconhecer Jesus? Se alguém no nosso meio, levante sua mão bem alto, eu quero te conhecer no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos todos aqui salvos, remidos pelo teu sangue. Mas, Pai, se alguém no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, Pai, que hoje ela possa ser incomodada no nome de Jesus, a te aceitar como Senhor e Salvador, a ter essa experiência de caminhar contigo dia após dia. Em nome de Jesus, prepara, Pai, cada coração, prepara, Pai, as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, no nome de Jesus. Amém.